Nós vamos ler e após a leitura nós vamos orar. Mateus 26, Lucas 23, João 18. Mateus 26, do versículo 57 ao 66. Diz assim a palavra do Senhor: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. João 18, versículo 28. Deixe Mateus aí. João 18, 28. Depois levaram Jesus. Observe que ele estava na casa de Caifás, agora está sendo levado para outro lugar. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte ele havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: Não acho nele crime algum. Lucas 23, versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo: Tu o dizes. E Pilatos disse aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele não lhe respondia nada. E estavam os principais dos sacerdotes e escribas, acusando com grande veemência. E Herodes com os seus soldados desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou-o a enviá-lo a Pilatos. João 19. Pilatos então tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos,
lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Eles diziam: salve, rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu a Pilatos: nenhum poder você teria contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas, não és amigo de César. E por último, Mateus 27, do versículo 15 ao 26. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem a Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Amém? Como eu disse, uma leitura um pouco extensa, mas que você não percebeu nenhuma repetição de nenhum ato, porque eu não quis deixar de fora desta história nenhum ato, desde o momento em que Pilatos é entregue, Jesus é preso e é levado a Pilatos e recebe a sua condenação. Mas dentro deste texto existe uma pergunta que vai dar a direção de toda a mensagem. E esta pergunta, este tema de hoje, chama-se a decisão. O tema da nossa mensagem é a decisão. Antes de nós adentrarmos, eu gostaria de orar com você, amém? Vamos orar? Senhor, nós já revelamos o texto no qual nós vamos compartilhar nesta noite. Tu, Espírito Santo de Deus, é o único capaz de mover sobre cada coração. Nesta noite o Senhor vai nos confrontar a respeito de Jesus, e nós precisamos sair daqui convictos, tomando uma decisão a respeito de Jesus. A nossa decisão é uma decisão que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Então, Espírito Santo de Deus, Tu traga a palavra a cada coração nesta noite, que não seja eu que fale, mas seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que nós vamos compartilhar nessa noite é uma pergunta que não se cala e não se pode calar. Por muitas vezes, tanto eu quanto você já enfrentou essa pergunta. Eu, por muitas vezes, me deparei com ela, mas somente quando eu tinha 20 anos de idade, ainda jovem, né? 20 anos, eu sou jovem ainda, mas 20 anos era mais jovem ainda. Respondi essa pergunta da forma correta e a minha vida passou a ser transformada. Muitos aqui nesta noite também já responderam essa pergunta assim como eu já respondi. Você se deparou com ela em um certo momento, você respondeu da forma certa e a sua vida passou a ser transformada. Porque é uma pergunta muito antiga, uma pergunta que já possui quase 2000 anos, realizada por um governador muito famoso, que nós lemos. O nome desse governador é
Pôncio Pilatos. Quantos já conheciam Pôncio Pilatos? Levante a sua mão. Quantos já tinham ouvido falar deste homem? Muitos, porque todos os filmes, Paixão de Cristo, esses filmes, todos mostram Pilatos. E Pilatos, ele tinha um gesto que marcou a sua história. Ele realizou algo que marcou a sua história. Que gesto foi? Você pode fazer aí da sua cadeira? Alguns estão fazendo. Lavar as suas mãos. Esse gesto de Pilatos marcou a sua história. O lavar as mãos. Será que você também já disse isso alguma vez na sua vida? Eu já disse. Mediante uma determinada situação, você injuria, você orou para aquela pessoa, você orou, ela nem quis saber de Jesus, você falou, lavei minhas mãos em relação a fulano. Você orou por aquele marido que não se converte de jeito nenhum. Você fala, lavei as minhas mãos, agora é ele Deus, aquele abençoado, ele que se vire com Deus. E você fez isso, mulher, homem, filho, tenho certeza de que todos já passaram por uma situação assim. Mas nessa noite, o lavar as mãos vem nos trazer algo muito sério. É uma atitude muito séria de Pilatos, porque Pilatos estava tentando fugir de uma decisão, e ele achou que o gesto de lavar as mãos estava o isentando de uma decisão a respeito de Jesus. Estava o livrando a respeito de Jesus, de tomar a decisão final a respeito de Cristo. Mas na verdade ele estava passando por momentos constrangedores. Pilatos estava sofrendo medo, angústia, opressão, tantos barulhos na cabeça de Pilatos. Vinha a mulher dele, falava uma coisa, a multidão falava outra. Ele interrogava Jesus, ele via que Jesus não era nada daquilo. E ele então lança para a multidão a pergunta mais solene de toda a sua vida. A pergunta que eu estou lançando para você também nesta noite: o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Mateus 27, 22 relata essa pergunta. Se você tem a sua Bíblia aberta e quiser vê-la, está em Mateus 27, 22. Pilatos, ele precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus. Você que está aqui nesta noite, precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Queridos, nós precisamos entender que não há neutralidade nesse caso desta noite. Se você sair daqui agora, saiba você que você já está tomando a decisão. Não há mais neutralidade. Ou você agora vai absolver, vai dizer que Jesus é rei, vai dizer que Jesus é santo, ou você vai dizer que não concorda com nada disso e vai condenar a Cristo. Porque Pilatos, em um gesto neutro, ele condena Jesus para a sua morte. E a pergunta de Pilatos hoje é para mim e para você: o que nós vamos fazer de Jesus chamado o Cristo, o Filho único de Deus? Você observou a história. A história mostrou que Jesus foi condenado por quem? Pelo tribunal dos judeus, por blasfêmia. Do tribunal ele é encaminhado a Pilatos. Pilatos analisa Jesus e vê que ele é inocente. Então envia-o a Herodes, sabendo que Herodes estava ali em Jerusalém. Herodes analisa Jesus e vê que Jesus é inocente, manda de novo para Pilatos. E Pilatos está com a decisão final a respeito de Jesus. E ele não quer fazer o bem. Eu vou te dizer uma coisa, Tiago 4,17 diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. É o pecado da omissão. Eu não vou fazer nada nessa noite a respeito de Jesus. Você está cometendo um dos piores pecados da sua vida. É o pecado da omissão, é o pecado de rejeitar a Cristo lavando as suas mãos. O Senhor Jesus diz em Lucas 11, 23, quem não é por mim, é contra mim. Não existe um meio termo, querido. Ou você é por Jesus, ou você é contra Jesus. Pilatos está com esse abacaxi para descascar na sua mão. Você também tem essa responsabilidade sobre a sua mão nessa noite. E eu quero dizer a você, palavras duras que estão escritas no livro de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. O Senhor Jesus diz a respeito disso, que aquele que me confessar diante dos homens, vou confessá-lo diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, olha só, Jesus vai negar você lá no céu perante Deus. E eu tenho certeza de que todos os que aqui estão nesta noite não querem isso para a sua vida. Pilatos está frente a frente com Jesus. Ele precisa tomar uma decisão. Você, querido, está na mesma situação de Pilatos. Porque dentro deste texto, eu vou ressaltar 3 momentos importantes na vida de Pilatos.
Durante toda a passagem que nós lemos, existem 3 momentos marcantes na vida de Pilatos. Pilatos, no primeiro momento, esteve frente a frente com Jesus. Você não está lá perante Pilatos e Jesus, mas Jesus está aqui hoje. Você sentiu a presença dele no louvor? Eu senti, querido. Eu senti. Jesus está vivo porque nós sabemos que Ele morreu, mas ressuscitou. Os discípulos viram e falaram, Ele está vivo. Nós conseguimos vê-lo, nós comemos com Ele, nós tocamos em seu corpo, nós vimos suas feridas. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está neste lugar. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Jesus está neste lugar, a palavra dele nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Mateus 18, 20, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se você crê que Jesus está aqui, aplauda o Senhor, querido. Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. Então nós somos transportados, nós somos levados para a mesma cena de Pilatos e Jesus. Você está face a face com Jesus, e você precisa responder, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Qual é a sua decisão a respeito de Jesus? Eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vou fazer uma pergunta para você no final também. Não esquenta não, vai seguindo a mensagem, vai prestando atenção. Pilatos, quando começa a ter contato com Jesus, ele tem a oportunidade de ver Jesus, porque Pilatos era um governador. Você acha que Pilatos nunca tinha ouvido falar a respeito de Cristo? Tinha já uns 3 anos que Jesus estava fazendo milagre, maravilha, estava confrontando o povo lá no templo a respeito da lei. Pilatos conhecia Jesus de ouvir falar. Então quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos, olha, estou com Jesus, agora eu vou interrogá-lo e tirar todas as minhas dúvidas. Os judeus entregaram Jesus por inveja. Pilatos conhecia Jesus. Então agora ele começa a perguntar para Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus diz para ele, tu o disseste de ti mesmo ou outros disseram-te de mim? Olha, mas em outras palavras para que você entenda, Jesus disse assim, eu sou o rei dos judeus sim, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Então Pilatos atemoriza-se, fica com medo e pergunta, logo você é rei? Jesus disse, você está dizendo. Eu vou te dizer uma coisinha, Pilatos, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, e aqueles que crerem em mim vão seguir a verdade. Esse é Jesus Cristo. Pilatos, diante disso, confrontado com a verdade a respeito de Jesus, ele começa a temer aquele homem. Prova disso é a inscrição da cruz de Cristo. Quando Pilatos ordenou que Jesus fosse crucificado, em cima do madeiro estava a condenação de Jesus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas não era uma placa simples, escrita uma única linha, como está escrito ali, aquela linha do salão social. Era escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico. Jesus Nazareno, em hebraico porque significava o poder religioso. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim, porque significava o poder político. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em grego porque significava o poder cultural. Sabe por quê? Porque Pilatos analisou a vida de Jesus, viu que ele realmente era o rei. Então ele escreve naquela placa em 3 idiomas, para que todos os homens, de todas as camadas, de todas as esferas, de todas as sociedades do mundo, soubessem que aquele homem sim, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Pilatos entendeu isso quando esteve frente a frente com Jesus e começou a confrontar Jesus e ouvir as verdades a respeito de Jesus. Pilatos diz assim para Jesus em um determinado momento, ei, todo mundo te acusa e você não fala nada? Será que você não vê que eu tenho poder para te julgar, para te soltar ou para te condenar? Jesus fala, Pilatos, você não sabe de nada. Nenhum poder você teria sobre mim se de cima não te fosse dado. E a Bíblia diz claramente que nesse momento Pilatos procurou achar alguma brecha, achar alguma coisa para soltar a Jesus, porque mediante a verdade Pilatos entendeu que aquele homem era um inocente. Pilatos ouviu as verdades sobre Jesus. Ouviu mentiras? Ouviu. Lucas 23, versículo 2 que você leu, mostra que os homens estavam dizendo que Jesus estava levando a nação, amotinando a nação contra César, dizendo que não era lícito pagar tributo a César.
Mas nós conhecemos essa história e sabemos que é mentira. Nós sabemos que quando Jesus é questionado, é lícito pagar tributo a César, Jesus pede, eu quero uma moeda. Leva uma moeda até Jesus, entrega uma moeda para Jesus. Jesus fala, de quem é esse rosto? Essa face na moeda? É de César, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mentiram a respeito de Jesus. E Pilatos, frente a frente com Jesus, ele confronta as verdades e as mentiras a respeito de Jesus, e ele chega a uma conclusão, este homem é inocente. Eu tenho certeza de que algumas pessoas que estão aqui já ouviram dizer que são muito más para ir para o céu do jeito que são, que não tem como ir para o céu do jeito que é, que precisa passar num lugar chamado purgatório para pagar o pecado para depois ir para o céu. Jesus disse, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, para pagar o preço pelo meu pecado. Eu não preciso de passar por lugar nenhum, querido. Não existe isso. Para mim esse lugar é um lugar que está cheio de purga, porque purgatório só pode ser cheio de purga, não existe isso. Não existe, nós não precisamos disso. E eu questionei essa pessoa que um dia me disse, a minha religião me ensinou isso e eu creio nisso. Falei, então não existe inferno, porque se eu vou para o purgatório, pagar os pecados para ir para o céu, quando que eu vou para o inferno? Ela disse, eu não sei, a minha religião me ensina. Nós somos confrontados com as verdades e as mentiras a respeito de Jesus. Já disseram para você que tantos caminhos te levam para Deus, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disseram para você, querido, te enganando, de que você poderia orar para outras pessoas, ou para outros que se dizem santos, ou outra coisa, dizendo que eles levariam a sua oração até Deus, e Deus atenderia o seu pedido. Mas 1 Timóteo 2,5 diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. As verdades confrontam as mentiras. E nós chegamos à conclusão de que Jesus é rei, de que Jesus salva, liberta, perdoa, justifica nossa vida. Dizem que alguns seres podem usar o adjetivo de santo, mas a Bíblia diz que o único que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, é Jesus, e só Ele é digno de ser chamado Santo dos Santos. Então quando nós começamos a confrontar as verdades e as mentiras a respeito de Jesus, nós chegamos à mesma conclusão de Pilatos. Este homem é inocente. Você está face a face com Jesus, ouvindo de Jesus as verdades, porque não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que trouxe você aqui, para confrontar você neste lugar, para que você saia daqui, tomando uma decisão a respeito de Jesus. E eu pergunto para você, igreja do Senhor, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo nesta noite? Está perante Jesus, não tem como sair daqui sem tomar uma decisão. Pilatos teve que tomar uma decisão, porque até a sua indecisão é uma decisão, é a decisão de não decidir. Você vai precisar tomar uma decisão nessa noite. O segundo ponto é de que Pilatos, frente a frente com Jesus, vendo que Jesus é inocente, mesmo assim, ele tenta esquivar-se da responsabilidade de dar a sentença de Cristo. Ele isenta-se da responsabilidade de Jesus. Ele tenta. Você observou que quando Pilatos recebe Cristo, ele analisando, ele vê que Jesus era Galileu. O que ele fez? Opa, Herodes está em Jerusalém. Envia esse homem para Herodes, Herodes que o julgue. Herodes recebe Jesus, conversa com Jesus, mas Jesus não fala nada. Herodes devolve Pilatos a Jesus. Pilatos até que tentou deixar a responsabilidade na mão de outro, mas não conseguiu. Você muitas vezes tem tentado deixar a responsabilidade dessa pergunta na mão de outros. Você passa por enfermidades, fala, pastor, ore por mim, mas você não entrega a vida para Jesus. Pastor, ore pela minha família, mas você não diz sim para Jesus. Nesta noite, a responsabilidade da sua vida está sob as tuas mãos. E você o que vai fazer de Jesus chamado Cristo? Pilatos tenta deixar na mão dos judeus a decisão a respeito de Jesus. Pilatos diz, opa, vou jogar na mão desses camaradas aí que são os religiosos. Qual é o crime de Jesus? Ele blasfemou. Esse crime não está sob o vigor da lei romana, ele está sob o vigor da lei judaica. Então nós só julgamos aquilo que é da lei romana. Então se vocês acharem que este homem é culpado, julguem-no vocês. Se ele for réu de morte, que vocês mesmos o assassinem. Os judeus, não, de jeito nenhum. Por quê? Os judeus não matavam ninguém crucificado.
Roma precisaria fazer isso. Roma fazia isso. Então, para que se cumprisse a escritura, Pilatos tem que tomar a decisão do que fazer a respeito de Jesus chamado Cristo. Pilatos, então, tentou jogar na mão dos outros essa responsabilidade. Não deu certo. Opa, mais uma alternativa. Vou usar métodos alternativos, paliativos. O que ele faz? Soldados, peguem Jesus, levem ele lá dentro, deem uma surra nele, mas uma surra. Soldados, obedecendo Pilatos, levaram Jesus, deram uma surra, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, vestiram ele com um pano de escarlate, humilharam Jesus, cuspiram em Jesus, e após tudo isso, eles trouxeram novamente Jesus a Pilatos. Pilatos pega Jesus, apresentam à multidão: eis aqui o homem, já dei uma surra nele, agora posso soltá-lo. Pilatos está novamente tentando fugir de responder a pergunta: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Usando um método alternativo. Você faz isso também, querido. Se você já fez. Você usa tantas desculpas para não dizer sim para Jesus. Eu não vou dizer sim para Jesus, porque lá na igreja, fulano de tal faz isso, isso, aquilo. O cara do louvor bebe, o cara do encontro faz isso, o pastor faz isso, o da mesa de som faz isso. Você está usando desculpas para não dizer sim para Jesus, mas nesta noite acabou a sua desculpa. Você vai precisar tomar uma decisão. O que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Não tem mais método paliativo. Então Pilatos, de uma carta escondida na manga, Pilatos fala: tenho mais uma coisinha. Nós estamos nas vésperas da Páscoa. Por costume, nós soltamos um preso. Então eu vou chamar e vou perguntar se eles querem Jesus ou esse preso. Pilatos deve ter perguntado: qual é o pior que tem aí? Barrabás, né? É Barrabás. Traga Barrabás. Apresenta os dois à multidão. Qual vocês querem? Que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? A multidão: solte Barrabás, crucifique Jesus. Tenho certeza de que Pilatos falou: esse povo está louco. Não acredito que eles estão fazendo isso. Barrabás é um homicida, um rebelde, mas eles estão escolhendo Barrabás. Eles estão escolhendo Barrabás. E eu pergunto para você, igreja: onde estavam os cegos que passaram a ver mediante Jesus? Onde estavam os surdos que passaram a ouvir quando Cristo os curou? Onde estavam aqueles que já estavam mortos e Jesus os ressuscitou? Onde estavam os paralíticos que passaram a correr? Provavelmente eles estavam avolumando um grito: crucifique-o, crucifique-o. Ingratidão, crucifique-o, crucifique-o. O povo estava escolhendo Barrabás. E a Bíblia diz que, puxando a ficha de Barrabás, igual a polícia costuma fazer, puxa a ficha. A Bíblia diz que ele promovia sedição e era um assassino. E eu fui atrás desse promover a sedição. E encontrei uma história sobre Barrabás. Barrabás, ele era contra o governo romano. Ele era um rebelde. Ele começou a destruir de qualquer forma o governo romano. E ele era um salteador. Ele começou a assaltar tropas. Porque ele teve os seus bens confiscados porque ele não pagava imposto. Então ele já estava destruindo e roubando. E a Bíblia diz também que ele matava. Ele matou muita gente. Será que você conhece alguém que se assemelha a esse homem? O que diz João 10:10? Se você conhece, fala sobre um personagem muito conhecido. O diabo, o ladrão, não veio senão para roubar, matar, destruir. Opa, então claramente Barrabás está aqui, simbolizando as trevas, o diabo. Então de um lado nós temos Barrabás, as trevas, o mal, o diabo. De outro lado nós temos Jesus, a luz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. E nesta noite, quem você vai escolher? Jesus ou Barrabás? O mal ou as trevas? A condenação ou a justificação dos seus pecados perante morte e crucificação de Jesus? A morte eterna ou a vida eterna? Está nas tuas mãos a decisão disso nesta noite. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? A multidão estava escolhendo Barrabás. Barrabás, eles não pediam, eles gritavam, eles clamavam: nós queremos Barrabás. Barrabás.
eu tenho certeza de que você nesta noite não vai escolher Barrabás. Você não vai condenar Jesus, eu não acredito, não creio que você vai condenar Jesus e escolher um homem homicida. Não creio nisso. Pilatos tentou seguir a multidão. Diziam para que crucifique. Então Pilatos, para agradar a multidão, falou, eu já estou cedendo para esses camaradas aí. Será que você tem procurado agradar a multidão ao invés de agradar a Deus? Você vai num lugar, querido, onde só você é luz no meio das trevas. A sua família é incrédula. Você vai lá e faz o quê? Faz igual eles. Se eles bebem, você bebe. Se eles fumam, você fuma. Por quê? Porque você quer agradar a multidão. Jesus te chamou para ser Jesus, igual a Jesus, não igual à multidão. Quando você escolhe a multidão, você escolhe Barrabás. Você sabe muito bem o que tem que mudar na sua vida. Você sabe muito bem, eu não preciso dizer para você, afinal nem conheço todo mundo aqui dessa igreja. Mas nessa noite eu sei que você precisa tomar uma decisão. E a decisão é, o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Mas você deve pensar, mas o que vão pensar de mim? Eu estou escolhendo Jesus, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim a partir de agora? Eu nasci na minha religião, eu não quero sair da minha religião. A religião vai levar você com tudo que você tem para o inferno. O único que te leva para o céu chama-se Jesus Cristo. Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome há, dado entre os homens, que nós devamos ser salvos. Somente Jesus te salva, somente Jesus te tira dessa escravidão que você está, somente Jesus liberta e transforma a sua vida. E o que você vai fazer, igreja, de Jesus chamado Cristo nesta noite? Sabe o que Jesus diz para você? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, não a religião, eu vos aliviarei. Jesus não diz assim, ali está a vitória. Jesus diz, em mim vocês são mais que vencedores. Jesus não diz, ali está a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Jesus não diz, ali está a vida. Jesus, eu sou a vida. E em um momento, aqueles líderes religiosos, vamos fazer então a política da boa vizinhança, acho que é ecumenismo. Você é da religião A, eu sou da B, eu sou da C. Vamos fazer um culto nós três aqui, porque afinal, todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, você já ouviu isso? Mas Jesus vem e diz, eu sou o caminho. Você vai agradar a multidão? Ou vai agradar Jesus nessa noite? Você está face a face com Ele e precisa tomar uma decisão a respeito da sua vida. Ou Jesus ou Barrabás. Vou fazer uma ilustração, querido. Imagine você, aquele filho educado, o filho único, que nunca te causou nenhum problema. De repente esse filho é sequestrado. E o sequestrador liga para você. Você é o pai de fulano? Sim, ele está conosco. Nós queremos, ele é muito precioso para o Senhor? É muito precioso para mim. Por ele eu daria a minha vida. Então, o sequestrador diz, então é o seguinte, o preço do resgate é tudo que você é e tudo que você tem. Junta tudo que você é e tudo que você tem, e em dia e hora marcados nós vamos conversar e eu vou entregar a ti o seu filho. Então o pai faz todo o esforço do mundo, junta tudo que ele é, junta tudo que ele tem, e vai no dia e na hora marcado, perante o sequestrador e o filho. Lá está o sequestrador e o filho. E o pai aqui, com tudo que ele é e tudo que ele tem. O filho vê o pai, eles se aproximam, e o filho diz ao pai, pai, que bom, que saudade do Senhor. Que bom que o Senhor está aqui, o Senhor veio me tirar do sequestro? Sim, filho, eu te amo, por você eu faria tudo. Então pai, é o seguinte, todo mundo que é sequestrado, ele passa por momentos difíceis, batem nele, colocam uma venda em seus olhos ou um capuz, levam ele para um lugar sombrio, não é fácil. Mas sabe de uma coisa, pai? Eu passei por tudo isso, mas até que eu estou me acostumando, até que esses caras aqui não são tão maus assim, eu já estou me acostumando com eles. Sabe de uma coisa, pai? Eu não quero ser resgatado não, eu vou continuar com eles aqui. Querido, é uma ilustração. Você acha que esse pai ficou decepcionado, triste? Deus é o pai. O filho é você. O sequestrador é o diabo. Você estava sob o domínio do diabo, aprisionado pelo diabo.
A sua vida pertencia ao diabo. E o diabo então diz um dia a Deus: o seu filho é precioso, eu quero tudo que você é e tudo que você tem. Deus fala: peraí, vou juntar o preço do resgate. Jesus, vem aqui. Vem aqui, Jesus. Está aqui, diabo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu vou dar a vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por vocês. Por vocês que estão aqui nesta noite. Pelo meu filho. E sabe o que muitas vezes nós fizemos por todos os momentos da nossa vida? Nós rejeitamos o preço do resgate. Nós não queremos Jesus. Como você acha que Deus se comporta? Feliz? Deus com certeza não fica feliz. Tanto é que se você morre sem receber esse preço de resgate, você está condenado. A Bíblia diz: quem nele crê, já está salvo. Mas quem nele não crê, já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Você crê? Então nesta noite você vai dizer sim para Jesus. Você quer mudar a sua história? Nesta noite você vai dizer sim para Jesus. Porque dizendo sim, você recebe o preço do resgate. E a palavra do Senhor diz em Romanos que já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é lavado e é remido pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Mas morra sem Cristo é a mesma coisa do que não ter o perdão pelo seu pecado. Quem nele crê não está condenado. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. E em último lugar, Pilatos crucifica Jesus covardemente. Por quê? A decisão a respeito de Jesus estava nas mãos de Pilatos. Pilatos era o governador, ele era a autoridade, ele precisava apenas tomar uma decisão. E o que acontece? Pilatos não quer perder o seu poder, porque lhe convém. A multidão está dizendo: ó, se você soltar Jesus, você está falando que você é contra César, porque nós cremos em um único rei, e este rei é o imperador romano, que é César. Então se você soltar a Jesus, você está indo contra César. É isso que você quer, Pilatos? Pilatos: não, vou perder o meu status, vou perder a minha autoridade, vou perder a minha fama. Você nega Jesus com medo de perder o seu status, com medo de perder o seu emprego, porque lá no seu emprego, o seu patrão diz: você tem que fazer uma falcatruazinha aqui, para continuar no trabalho, e você fala: tá bom, patrão. Neste momento você nega Jesus e escolhe Barrabás. Ah, os meus amigos não vão me aceitar mais no ambiente, se eu parar de usar drogas. Você escolhe quem nesta noite? Pilatos também se preocupou com a multidão. Ele se preocupou com o que iriam falar dele. Você não pode se preocupar com isso, querido. Essa noite é noite de decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você não consegue assinar uma procuração dizendo: pastor Donir, me represente lá, diante dessa decisão. Essa decisão, ela é particular, ela é sua. E num gesto covarde, Pilatos ele realiza o lavar das suas mãos. Mas o lavar das mãos aqui é impróprio, porque o lavar as mãos só é possível quando? Quando você não tem mais o que fazer. Pilatos ele tinha o poder, ele tinha a decisão de sim ou de não. Então ele lavou as mãos num gesto em que ele achava que era neutro, mas esse gesto dele estava condenando Jesus à morte e morte de cruz. Era a última oportunidade de Pilatos de ser salvo. Última oportunidade. E o que ele fez? Ele rejeitou. Queridos, tem um relato de uma mulher que começou a frequentar cultos, ouvir mensagens da internet. Jesus estava chamando ela: vinde a mim, venha até mim. Ela começou a ouvir, começou a ver vídeos de WhatsApp. Jesus estava chamando ela, e em um determinado momento, em um domingo como este, Jesus disse para ela: vinde a mim, diga sim para mim, entregue a sua vida para mim. Sabe o que ela fez? Ela saiu daqui sem tomar uma decisão, mas nós sabemos claramente que a decisão que ela tomou foi de rejeitar a Cristo. E na segunda-feira, quando ela saiu para o seu trabalho, logo de manhã, um carro a atropelou e a matou no exato momento. O tempo da graça sobre a vida dessa mulher havia se esgotado. Hoje é o tempo do Senhor para a sua vida.
Você precisa agora tomar uma decisão a respeito de Jesus chamado o Cristo. E o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo, igreja?